demonizada numa época em que a antipsiquiatria começou a entrar, que é um horror a antipsiquiatria, faz parte da história. Antipsiquiatria? Que a gente pode falar daqui a pouquinho. Ela é interessante porque ela entra na justiça agora. Não tinha ouvido É um termo. terror que está acontecendo. É um terror. A gente pode falar. Quero terror porque doente mental que pratica crime, teoricamente, não tem mais tratamento. Tratamento é hospital comum. Nossa. Mas a gente pode falar. Mas só para terminar da eletroconvulsoterapia. Então, é como se fosse um restart. É a famosa ideia de dar um restart nos neurônios. Os neurônios, eles têm cargas elétricas. Sim. Tanto é que você pode mensurar com o exatamente, com o eletroencefalograma. Então, é um choque de baixa amperagem que você dá por 3 segundos. Na cabeça. Na cabeça. Nossa. Então, se você, hoje em dia, como que está a eletroconvulsoterapia? Porque ela foi demonizada como choque elétrico na cabeça, de que é uma punição, é um castigo. Não é verdade. Hoje em dia se faz muito, mas é feito muito. Para Parkinson, né? Eu tenho a impressão que para Parkinson não. Eu não sou terapeuta, então eu não posso te falar. Mas para duas doenças mentais graves, quando é refratário a todos os tipos de tratamento, você tenta a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, que é feito e muito bem feito no Instituto de Psiquiatria da USP, aqui em São Paulo, e vários outros lugares. Mas é feito como? O paciente é anestesiado, não sente absolutamente nada e ele tem esses 3 segundos de uma corrente elétrica de baixa amperagem que passa no cérebro. Você dá para 2 tipos de diagnóstico e só para esses 2. E quando eles são refratários a qualquer outro tipo de tratamento medicamentoso. Primeiro, a famosa esquizofrenia catatônica. A catatonia é uma esquizofrenia que a pessoa tem a famosa mobilidade séria de cera. Então parece um boneco de cera. Ele fica travado? Como que é? Totalmente travado. Parado. Você pega o braço, põe aqui e fica. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um catatônico, eu estava trabalhando num ambulatório, eu vi um catatônico. E ele, aí o médico, eu era novo, estava começando, o médico falou, olha, isso é uma esquizofrenia catatônica. Eu falei, deixa comigo, eu vou conversar. Se eu conversar, eu vou penetrar nele, pensando que eu puder. Eu fiz tudo o que você pode imaginar, até micagem, para ver se eu tirava ele da catatonia. Não Nada. Sai. Não adianta. Como que é? O olhar dele é parado? Parado, meio imóvel. O que está acontecendo com o cérebro dele? Alguma coisa. Mas ele tá raciocinando? Ele tá percebendo as coisas? Não. Você não consegue ele, porque também ele não tem memória desse momento catatônico. Ele tá nesse estado... Um tipo de transe? Ou a palavra não seria essa? Não é transe. Porque se fosse transe, você tiraria... É um desarranjo cerebral. Pode durar quanto tempo? Eu acho que ele é... Minutos ou horas? Não, ele não é coisa de minutos. Não, como, por exemplo, uma crise convulsiva. Não. Ele fica. E você não tira com remédio. Então, a eletroconvulsoterapia consegue reverter. Às vezes não é em uma, você precisa de 2, 3 sessões. Eu não sei porque eu não sou terapeuta, não é a minha. E a segunda indicação da eletroconvulsoterapia é para a psicose maníaco-depressiva, fase depressiva. Quando você está numa depressão endógena, aquela que a gente falou que é a grave, imotivada, nada tira, e a pessoa corre um risco de suicídio. Nossa. É um risco verdadeiro. Até porque... Nessa hora, o doente pode até simular que está bem, porque ele quer se matar. Entendi. Então ele simula que ele está bem para justamente conseguir aquilo que ele quer. Fala, eu vou no banheiro. Ele vai no banheiro. No seu banheiro não tem uma luz, uma lâmpada? Aqui tem. É o quanto basta para tirar e cortar os pulsos. E aí... A eletroconvulsoterapia funciona. Pode ajudar. Pode ajudar. Mas a gente estava num outro
numa outra... Eu não me lembro. A antipsiquiatria. Isso, antipsiquiatria. Bom, pois bem. Isso é uma vergonha. É algo que eu até gostaria. Eu nunca tive a oportunidade de esgrimir com antipsiquiatras na minha frente. Tá. Eles sempre fugiram, óbvio. Porque não fica 10 minutos. Não tem. Não fica nem 10 minutos. Mas vamos lá. Olha o problema que a gente corre com essa turma. Primeiro, o que é antipsiquiatria? Nos anos 1960, qualquer coisa, um indivíduo que foi expulso da faculdade, era professor, ninguém queria saber, Thomas Szasz, ele fez um livro chamado Psiquiatria e Antipsiquiatria, ou Psiquiatria e Antipsiquiatria, ou o mito da doença mental. Desses dois, eu não me lembro bem agora, porque ou um ou outro. O Homer vai pesquisar. Tá? Bom, pois bem, o que ele dizia? Que doença mental é um mito. Não existe doença mental. Qual o argumento? O argumento é o seguinte: todos nós temos um papel na vida. Por exemplo, você está no papel de entrevistador, tá. Eu estou no papel de entrevistado, ele está no papel de operador. Cada um tem o seu papel. Certo. O doente mental, e ele pegou a esquizofrenia, o doente mental, ele também está no papel dele. Mal ou bem, ele está fazendo o papel dele. Se ele está doente, se ele pensa assim, ou pensa assado, ou frito, ou cozido. É assim. É como ele é. Acontece que essa turma aqui, de psiquiatras, de pessoas que dizem que entendem da mente, se reuniram e chamaram ele de esquizofrênico. Mas ele podia ser chamado também de monge. Disso ou daquilo. Doença mental... Cara. É esse aí. Doença mental é um mito. Até aí, brincadeira. Ele tem o direito de falar o que ele quiser, obviamente. Mas chega um indivíduo chamado David Cooper e escreve um livro chamado Psiquiatria e Antipsiquiatria, dizendo que... Thomas Szasz. É o mito da doença mental. E depois vem David Cooper, chamando um livro chamado Psiquiatria e Antipsiquiatria, que vai na mesma linha, e diz o seguinte, que o que ele fala? Ele fala, não, doença mental não existe. Doença mental é culpa da sociedade. A sociedade que é culpada desse indivíduo ser doente mental. E somente pode curar a doença mental por uma revolução social. Nossa. Bom, aí, veja, politizou. Claro. Aí, o que acontece? Entram os, assim ditos, antipsiquiatras. Então, o que acontece? Mas todo mundo fala, bom, isso é doutrina, isso é... Cada um pensa como quiser. Mas aí vem Franco Basaglia, no manicômio de Trieste, no Hospital Psiquiátrico de Trieste, fala o seguinte... Na Itália? Na Itália. Ele Franco era Basaglia. Ou não? Sim, ele falou doença mental não existe, então não pode existir hospital psiquiátrico. Tá certo? Foi daí. E aí acaba com os hospitais acaba com o hospital psiquiátrico dele, tá. onde ele trabalhava, em Trieste. E todos os doentes mentais vão para onde? Para rua. Aí começa uma revolta grande. Porque as mães, os pais, os familiares... Bom, mas eu sei que isso pegou. Pegou, veio para o Brasil, começa essa antipsiquiatria, mas até aí acabou dos anos 2000. Todo mundo falou, isso acabou, enfim, é uma doutrina, é um mundo. Todo mundo viu que o negócio não dava certo, se bem que aqui no Brasil fez um grande estrago, porque acabaram as internações psiquiátricas. O que eu digo é assim, as internações eram boas? Não, não eram. Agora, se o hospital não está funcionando, o que você faz? Incrementa, melhora. Se esse hospital não funciona porque não tem gás, não tem médico, não tem maca, você vai fechar ou você vai incrementar? Incrementa, contrata médicos, põe maca, põe isso, põe aquilo, faz com que ele seja modelo. Pois é. Ou fechar, não, porque a doença mental existe. Bom, pois bem, então isso ficou dessa forma, acabaram, mas mal ou bem continuou, as doenças mentais, obviamente que elas existem. Doenças mentais, apenas para a gente fazer um parênteses, elas são doenças como outras quaisquer. E nenhum médico, eu diria isso para você, Vilela, com
toda segurança. Nenhum médico de qualquer especialidade na face da Terra, desde que seja bem formado, naturalmente, quer internar paciente. Por quê? Mas o médico tem que internar de vez em Por quando. que o médico não gosta? Porque não, para que você vai internar se não precisa? Agora eu pergunto para você, esse fulano que foi politraumatizado porque foi atropelado, Certo. como é que eu vou tratar? Eu tenho que internar. Claro. Esse indivíduo que teve infarto do miocárdio, como é que eu vou fazer? Eu tenho que internar para tratar. E vou dar alta quando puder. Um acidente vascular cerebral, eu tenho que internar. Esse esquizofrênico paranoide, esse indivíduo, eu tenho que internar e vou dar alta quando precisa, quando der. A internação é uma forma de tratar. Se eu interno é porque precisa. E vou dar alta quando precisa. Agora, esses antipsiquiatras, eles acham que quem interna é carrasco. Quem interna está fazendo mal para o paciente. Vilela, eu vou perguntar para você. Eu tenho este indivíduo aqui. Ele é um politoxicômago. Ele se perdeu no crack. Ele não tem mais dente. Ele está num estado lamentável. Perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu tudo. Tudo. Como que eu vou fazer com que ele escolha? Eu quero ser. Não vai dá. Escolher, não vai. Eu tenho que dar uma. Dele. É a mesma coisa. Esse indivíduo está querendo pular aqui, se matar na janela. Eu falo, muito bem, vai com Deus, se mata, pula. Não, deixa ele. O que vale é a vontade dele. Você não vai deixar ele. Não. Ele não está num estado normal, né? Não está no estado. Você tem que recuperar esse indivíduo, tanto física como mentalmente. E isso, esse início do tratamento, sem internação, você não consegue. Não tem jeito. Então a internação existe. Bom, pois bem, fecho parênteses e volto agora para o grave problema que a gente vive na justiça. O grave problema. Em 2023, no apagar das luzes da ministra Weber, no apagar das luzes, uma camarilha, e vou usar esse nome porque é o nome correto, e vou usar no sentido etimológico, aqui conversando com você, sempre no sentido etimológico, que vem de pequena câmara, que era algumas pessoas que ficavam ao lado do rei da Espanha, Camarilla, pequena câmara, que eles davam as cartas para o rei distribuir. Ou sim, ajudavam o rei. Então tem uma camarilha de gente que ninguém sabe quem é. Eu soube que são 21 elementos, que ninguém sabe quem é, o nome, não tem um médico. Eles fizeram a ministra assinar, provavelmente assinou sem ler, porque a ministra, ela é uma pessoa do bem, conhece direito, etc. E assinou sem ler aquilo. Assinaram a famosa resolução 487 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que vai abolir as casas de custódia e tratamento psiquiátrico, que é aquela nas quais são internados os indivíduos que são doentes mentais e criminosos e precisam de tratamento. Os assim chamados manicômios judiciários. Então, aboliu. Agora, o que você faz? Porque doente mental, criminoso existe. E o que você dá de solução? Nenhuma. Sabe qual é a solução? Não. Internar pelo menor prazo possível em hospital comum. Hospital, por exemplo, hospital comum. Sei. Enfermaria comum. SUS. Agora, eu tenho a saída. SUS, ou hospital comum. E pelo menor tempo. Quer dizer, ignora a existência de doença mental. Agora, o grande problema é que todas essas resoluções, essas leis, tal qual essa 487, resolução do Conselho Nacional de Justiça 487, ela tem os considerandos. Considerando isso, considerando aquilo, considerando aquele outro, considerando etc e tal, promulgo a resolução tal. Certo. É assim que funciona na lei. Você sabe quais são os considerandos que tem essa lei? Considerando o povo ribeirinho, considerando as mulheres grávidas, considerando a comunidade LGBTQIA+, considerando isso e aquilo. O que essas comunidades, essas pessoas têm a ver com doente mental criminoso? Absolutamente nada. Então é um caráter político
partidário de algo que não é técnico e não é político. Político a gente respeita, todos nós respeitamos. Cada um tem a sua cor política, mas não vem ao caso. Então isso deu o que falar. Foi feita uma resolução depois pelo ministro Barroso, agora também antes de sair, eu não me lembro o número, que não resolve o problema, empurra com a barriga para uma hora ter que resolver. Mas já está dando problema em vários estados. Por exemplo, salvo engano, o Ceará foi o primeiro que teve que fechar. Agora, eu conto casos aqui para você, eu posso ficar... O quê? A casa de custódia e tratamento psiquiátrico. E vai tratar onde? Eu conto casos aqui para você de doentes mentais que para ninguém achar que não é, porque são todos crimes absolutamente bizarros. Crimes praticados por doentes mentais são bizarros. Assassinatos. Assassinatos não são assassinatos simples. São assassinatos com determinadas características que refogem do normal. Que você logo fala, não é possível. Por exemplo. Quantos tem para contar? Tenho alguns, deixa eu ver, são tantos que eu preciso parar para pensar em alguns casos. Teve algum recente, não me lembro o que aconteceu, já vou me lembrar. Mas já. Eles prezam por uma agressividade maior ou por serem... Não, foram crimes, vários crimes, um atrás do outro. Doutor, eu posso perguntar sobre o caso da Elise Matsunaga, poderia se encaixar nesse ponto? Bom, o caso dela, eu conheço razoavelmente bem, porque eu fiz o laudo indireto. Ela não se recusou a conversar comigo. E ela pode se recusar? É direito dela? Pode, é um direito dela, mas eu faço. Tem que fazer, né? Eu faço indireto. Claro. O laudo indireto é tão preciso quanto o laudo direto. Até porque a pessoa pode mentir. Mas você vai saber, tem a técnica. O que modifica é a técnica. Quando eu examino indiretamente, a técnica é uma. Quando eu examino diretamente, a técnica é outra. Perfeito. Mas o resultado é exatamente igual. A acurácia. Sim. Ela é igual. No caso dela, é um caso interessante. Eu cheguei à conclusão de ser... Porque a gente tem assim, você tem, de um lado, doença mental. Tá certo? São... ruptura completa com a realidade. Ele rompe. O doente mental rompe com a realidade. E o crime que ele pratica também rompe com a realidade. Entendi. Então, por exemplo, usar algumas perucas diferentes para matar pessoas que nunca viu. Mata, vai embora. A troco do quê? Sem motivo nenhum. Sem reivindicar nada, sem... não é passional, nem conhecia. Então, se você não admitir psicopatologia, você não compreende. Pois é, não faz sentido, né? Não faz sentido, não é um crime compreensível. Agora, o que é um crime... Eu já vou falar já dessa moça. O que é um crime compreensível que é praticado por pessoas comuns? Briga de trânsito, um cara saca uma arma, estão brigando e um cara dá um tiro no outro. Eu tô sem dinheiro, eu bato a carteira do outro. Tá. Esse indivíduo vai me delatar, então eu queimo arquivo. Certo. Eu tô sem dinheiro, preciso comprar um carro, eu faço um estelionato. Quer dizer, tudo isso é moral e juridicamente condenável, mas é compreensível psicologicamente. Agora, como que você vai compreender um indivíduo, que eu gosto de citar muito esse caso, porque esse caso é bizarro, de comprar uma metralhadora, entrar no cinema, é verdade. descarregar a metralhadora em pessoas que nunca viu, nunca conversou, não reivindica nada, não pede nada, etc. E ainda é preso com a metralhadora carregada. Então, isso, ou você admite psicopatologia, não é psicológico, é psicopatológico. Entendi. Ou não consegue entender. Bom, mas vamos lá. Então, você tem de um lado, agora respondendo a sua pergunta, você tem de um lado a doença mental. Certo. Tá certo? Porém, não é nessa linha na qual acaba a doença mental que começa a normalidade mental. Tem um velho ditado, Vilela, natura não facite saltos, a natureza não dá pulos. E é verdade. Você veja que Tem uma graduação, é isso que você veja que o fruto amadurece aos poucos. É. A criança, ela passa para a adultícia por meio da adolescência. A noite se transforma em dia, tendo a aurora no meio. É. Então, entre a loucura e a normalidade existe um interregno.
Esse interregno, os habitantes psiquiátricos desse interregno são os condutopatas, psicopatas, sociopatas, loucos lúcidos, loucos morais, que são todos sinônimos. Sim. E essa moça que você citou, ela Tá exatamente nesse interregno entre a loucura e a normalidade. Condutopatia. Olha só. Essa eu não sabia. E para dar um diagnóstico de... A psicopatia tá nesse também espectro? Sim, porque a psicopatia é apenas um sinônimo. Eu gosto. Sociopatia, porque eu confundo É igual. sociopatia com Não, então psicopatia. vamos lá. Vamos por ordem. Vamos por ordem na casa. Na nomenclatura. Na nomenclatura. Vamos por ordem na nomenclatura. O primeiro que descreveu esses indivíduos fronteiriços, Tá. fronteira entre a loucura e a normalidade, o primeiro que descreveu esses indivíduos fronteiriços foi Henri Pritchard, em 1830, 30 ou 35, eu já não me lembro. E ele deu um nome bom, loucura moral. Loucura moral? É um nome bom. Porque ele via que não alucinava, não delirava, etc., mas também não era normal. Entendi. Nome bom. Em seguida veio um português chamado Júlio de Matos e deu também um nome bom. Eu acho poético, mas é bom. Loucura lúcida. Você tá lúcido, mas também não tá tão Mas, também, lúcido. exatamente. Entendeu? Mas, enfim, são nomes. É quase paradoxal, né? São nomes para compreender esses que depois, no início do século XX, mais precisamente na segunda década do século XX, um médico chamado Kurt Schneider, ele deu o nome personalidade psicopática, ou psicopatas. Personalidade psicopática. Ou psicopatas. Tá. Foi daí que... Foi daí que começa psicopata. Depois, são todos sinônimos. É. Depois vieram outros nomes, como sociopata, mas é sinônimo. Ah, é sinônimo? Não é diferente? Não é diferente. Quem fala que é diferente não conhece a história. É sinônimo. Portador de transtorno do comportamento. Eu uso, e acho o melhor, semanticamente o melhor, condutopatas. Condutopata. Porque a apatia, a patologia, a deformidade, a doença está na conduta. Entendi. Então, Faz sentido. são indivíduos que não Que é são um desvio na conduta. na conduta. Ele só. O quê? Por quê? Ele não alucina, não delira, não tem distúrbio de inteligência, de memória. Não tem múltipla personalidade nesse caso. Tá encaixado aí ou não? Está encaixado. Também? Está encaixado no seguinte sentido. Ele é múltipla personalidade porque ele se mostra, que são manipuladores. Sim, ele simulado. ele se mostra de uma forma, mas não é aquela que ele está se mostrando. Por isso que falo. Ele mostra uma forma sociável e tem aquela. Tem um monstro. O monstro, exatamente. Maníaco do parque. É. Era lindo, maravilhoso, não sei o quê. Papinho, Tal. Entrava na mata, Virava outra pessoa. a famosa dupla personalidade, ou também conhecida como personalidades alternantes. Mas não é o diagnóstico. O diagnóstico é condutopata. Entendi. Porque o distúrbio está de conduta. Agora, você pergunta, já que ele não é doente mental, e ele também não é normal mentalmente, qual a diferença desse fronteiriço condutopata para o louco, Né? e dele normal. para o normal? Já que ele não é nenhum nem outro. Exato. É fácil responder. Primeiro, o condutopata, ele não rompe com a realidade. Ele não alucina, não delira, ele não está fora. Ele não está fora do... Ele tá do no controle ainda. Ele não tem alucinações dele, ele está no controle total. Não alucina, não delira, ele está... Ele vive a realidade. O que é viver a realidade e não viver a realidade? Vamos explicar isso melhor. Por exemplo, esse copo de água. Eu sou doente mental. Eu vou romper com a realidade. Eu sou doente mental. Você pôs veneno. Você pôs... Não, ele pôs veneno na minha água. Eu não vou beber. Eu tô com delírio de perseguição. Tá. Mas aí vem você, que conhece ele, e fala, Guido, eu conheço ele, trabalha aqui para mim. Nunca ele faria Ele isso. nunca poria veneno na sua água. Estão mancomunados.
Porque entre a loucura e a realidade, eu sempre vou ficar com a loucura. Senão eu não sou louco. Entendi. Eu não sou doente mental. Por quê? Porque pra mim aquilo é normal. Você é que não tá vendo que ele pôs veneno aqui. Você vive uma outra realidade. Eu rompi. Você que não tá escutando as vozes que eu escuto, alucinações auditivas. Tem um pessoal que veio aqui que já tá, né, quase nessa fase aí, hein? É verdade, viu? Não é? Bom, mas vamos lá. Então, Tá. o fronteiriço não rompe. Tá certo? Agora, isso entre outras características. Agora, o que ele tem como fronteiriço de diferente Do normal. do normal? Então vamos lá, é o que ele não tem. Ele não tem sentimentos superiores, por exemplo, de piedade, de compaixão, Empatia. de altruísmo. Então ele não se preocupa com o próximo. Não há ressonância. Ele dorme tranquilo. Tanto Faz o que faz. faz o que fez, tanto faz. Não tem crise de consciência. Não tem crise de consciência e, portanto, não tem remorso. É egoísta, então. Egoísta ao extremo. Só interessa aquilo que interessa a ele. Entre mim e o meu objetivo, quem tiver no meio, dane-se. Azar dele. O que eu quero é o meu objetivo. Eu quero aquilo. Exatamente. Uma pessoa normal fala assim: eu quero aquele dinheiro que tá no banco. Eu não posso ir lá e roubar aquele dinheiro. Porque é contra a você, lei. contra a lei, você tem seus Exato, valores éticos exato. e morais, Esse cara fala, você não. tem seu pai, sua eu mãe, tiver sua chance, eu filha, vou lá o pegar. seu irmão, etc e tal, que vão te condenar. Imagine a sociedade, meus amigos. Você não faz, são valores. Agora, o condutopata jamais. É parecido com a Richthofen, né? Parecido não, é a própria. Não é? Meus pais estão me impedindo de um namoro ou ter mas a vida que eu quero. ela também. Elimina os Ela pais. também eu examinei indiretamente, Não é? se recusou a conversar comigo. Mas eu faço o exame indireto. E ela também tá nesse espectro aí. Sim, sem dúvida nenhuma. Limítrofe, né? Sem dúvida, condutopata. Tá. Por quê? A ausência de sentimentos superiores, de piedade, de compaixão, de altruísmo, a ausência de culpa. Pois é. Jamais. Mas eles podem simular que estão se sentindo com remorso. Simular, todos simulam. É, né? Claro, mas, Chora, mas veja, aí você tem o momento certo de saber, claro. Pegar veja, essa. a psiquiatria forense, ela tem os seus encantos, porque ela não é psiquiatria clínica. A psiquiatria clínica, ela examina, e quando você vai num psiquiatra clínico, você se abre. Claro, você quer contar você tudo. tem interesse em ser curado. Claro. Agora, quando você vai no psiquiatra forense, você nunca tem interesse. Você quer enganar. Você quer enganar. Você tem interesse jurídico. É outro interesse. Mas o psiquiatra forense, que não é clínico, ele sabe muito bem. Os truques, né? Lógico. Isso é simples. É o dia a dia, não é? Mas o teste de Rorschach, ele ainda funciona? Teste de Rorschach. Bom, vamos lá. Teste de Rorschach. Manda uma. O teste de Rorschach funciona para psiquiatra clínico. Para o psiquiatra forense, não, nunca, jamais. Mas usam, né? O forense? Não, eu... forense que usa, ele deve mudar para ser clínico. Eu vou te explicar por que não usa. Claro, não é só falando assim. Eu vou explicar por quê. Quando você faz um exame psiquiátrico forense, você quer saber. Eu vou resumir, mas você só abrangente. Rorschach, ele vai colocar aquela imagem espelhada. São 10 borrões. Aí tem um Esse exemplo. tem um exemplo. Esse é um dos borrões. Interpreta esse borrão. Entendeu? Mas o interpretar é livre ou ele tem. Não, é livre. É livre. Pode falar o que ele pensa. Pode falar o que ele quiser. Interprete-se. Bom, são 10 borrões, esse daqui é um. Mas vamos lá. Por que isso não é um lixo? Fala em português, para forense. Bom, o exame psiquiátrico forense é feito assim. Eu vou saber os seus antecedentes pessoais. O quê? Condições da sua gestação, se não teve... Não, gestação não que sua mãe teve problema, mas se não teve alguma virose que possa ter comprometido a parte física. Condições qualquer coisa assim, nesse sentido. Parto. Se o parto foi distóxico, se teve algum problema, isso, aquilo. Depois, se você demorou para andar, para falar, como é que foi seu desenvolvimento neuromotor? Eu estou te mapeando. Certo. Depois eu vou ser bem rápido, a sua escolaridade. Se você teve escolaridade, se repetiu muito, se você era mau aluno, bom aluno, eu tô pegando peças de quebra-cabeça. Não tô lendo nada, eu só tô pegando. Depois, se você teve, como é que foi a sua aplicação nos empregos, se você mudou ou não mudou, e assim eu vou mapeando. Depois, se você usa droga, como que você usa, se você fez tratamento psiquiátrico, se você guia carro, se teve muitos acidentes, eu vou te mapeando. Quais são os seus hobbies? Ficha criminal. Ficha criminal. Eu vou te mapeando. Antecedentes pessoais. Tá.
Tá certo? Aí eu vou para os antecedentes hereditários, para ver se não tem alguma tara heredo-degenerativa em você, no seu orgânico, que possa estar, pelo menos teoricamente, predispondo a algum problema mental. Certo. Eu estou colhendo peças de um quebra-cabeça. Depois eu vou fazer o seu exame psíquico. Vou fazer o seu exame psíquico, o seu sentimento, pensamento, intuição, percepção, planos para o futuro, humor, afetividade, valores éticos e morais, inteligência, capacidade abstrativa. Estou te mapeando. Depois, eu já também, antes de te examinar, como é forense, eu sei o crime que você praticou. Sim. Ou se for caso civil, Vai chegar pra você eu sei o que você deseja. Tudo. Já vem todo o material para você. Testemunhas, morfologia do crime, Reconstituição. etc. Tudo. Então, se a partir daí, que eu conheço, seus antecedentes pessoais, antecedentes hereditários, antecedentes, exame psíquico, faça uma inspeção física para ver se você não tem alguma anormalidade que possa estar interferindo na mente. Então, se eu conheço antecedentes pessoais, antecedentes hereditários, inspeção física, exame psíquico completo, conheço aquilo que está te levando à parte judiciária. Se depois de tudo isso, eu não sei quem você é, não serão 10 borrões que me dirão aquilo que você tem ou que você não tem. Funciona mais para filme, para série. Para você, psicanaliticamente, num consultório, lá interpretando. Eu acho que tem, porque você vai ver aquele borrão e vai falar, isso aqui parece qualquer coisa, não sei o quê. Aí eu posso até bater um papo, mas no exame psiquiátrico forense sério, que você mapeia tudo isso, você tem todas essas peças do quebra-cabeça e vai encaixando uma na outra para compor um cenário. Se eu ainda não sei o que você tem, não é isso que vai me dizer. Então, com a Richthofen não foi usado o Rorschach? Eu não. Ah, tá. Não, eu jamais usaria. É outro? Outro borrão. São 10 borrões. São 10 borrões. Não, isso não se usa, pelo amor de Deus. Nenhum teste psicológico é o abre-te César dos misteriosos portões da mente humana. Isso não existe. Quem fala aqui que não conhece a realidade da psicopatologia. O que manda na psiquiatria é a psicopatologia. O que é psicopatologia? Vamos lá. Primeiro, o que é patologia? Você vai num dermatologista. Certo. Digamos que você esteja com rosácea agora. Tô com rosácea, aquelas manchinhas. Você está com ou se não uma pessoa que tem uma verruga. O dermatologista fala, essa verruga é câncer. Ele não é capaz de falar isso. E nem falaria. Claro. Um sério não, né? Um sério não. O que ele faz? Ele pega uma amostra e manda para o anatomopatologista dizer o que é, o que não é. Certo. O anatomopatologista fala, sim, é câncer ou não é. É ou não é. A anatomia patológica é onde mora a verdade. Ali está a verdade. E na psiquiatria, a verdade mora na psicopatologia. O que é psicopatologia? É o estudo dos fenômenos doentios da mente humana. Por exemplo, por isso que aquele lixo daqueles protocolos, aquela porcaria, não serve para nada. É perfumaria. É para você dar diagnóstico e depois dar receita. Para o bem das indústrias farmacêuticas e nada mais. Mas o que é? Eu vou dar um exemplo de uma esfera, para você ver que é um pouco diferente. Uma esfera. Por exemplo, o pensamento. Tá. O pensamento, ele tem curso e tem conteúdo. O que é o curso do pensamento? Ele pode, olha quantas coisas, pode estar acelerado. Ele pode estar lentificado. Ele pode ser prolixo. Ele pode ter fugas de ideias. Eu começo uma coisa e não fecho. Ele pode estar desagregado. Olha quantas coisas. O que é desagregado? Desagregado, o São Jorge foi na lua pegar o dragão porque o copo de água não tem água. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O bigode aqui. Ele é desagregado total, olha lá. Cara. Ele começa a falar um negócio... Bigode é terrível. Não, tem que trocar as câmeras. Porque ontem eu medi na cama. Não, mas tudo bem. Mas é o jeitinho dele. É o jeitinho dele, tá bom. Agora, o que é... Geração Z. O que é a diferença para fuga de ideia? Fuga de ideia é quando eu começo um assunto, passo para outro, depois passo para outro, passo para outro, passo para outro. Se eu fechar,
Se eu passar de um outro e fechar no Aí não inicial, aí é prolixidade. Ah, tá. Aquele cara que demora, dá uma volta pra... Então, e cada um, só no curso do pensamento, cada um já me indica uma determinada possibilidade patológica. Entendi. Igual anatomopatologista. Mas isso é tudo? Não, agora tem o conteúdo. No conteúdo você tem ideias fixas, ideias prevalentes, ideias delirantes, ideias deliroides, e daí para frente. Então você vai compondo. Aí tá aí a beleza da psicopatologia, que hoje em dia foi substituída completamente pelos protocolos. Ou seja, um lixo. Como chama aqui? Pensamentos intrusivos, tá onde nisso daí? Tá, pensamentos intrusivos, esses intrusivos tá no conteúdo do pensamento. No seu conteúdo do Você pensamento. não consegue controlar. Por exemplo, aquela senhorinha que entra na igreja e acha que vai ver o santo despido. Não sei se isso é pensamento intrusivo. Você tá na beirada de um prédio. Eu não posso. Pula. Aí você fala, de onde veio esse pensamento? De onde veio esse negócio? Sim. Bom, agora Você veja. tá com o bebê no colo, fala, imagina se eu jogar o bebê. Fala, Mas agora veja, isso aí tudo. Mas eu vou dar uma aliviada nessa que você falou, porque isso pode ser relativa. Teoricamente é normal. Por que é normal? É quando você tá com o bebê no colo. Você tem tanto medo, né? Você tem tanto medo que ele caia. Que você fala, se eu jogar, você não vai jogar. Claro que Quando você tá na altura, na beirada, você fala, você vai assim, é para você realmente tomar cuidado. Então isso aí não é... É uma não coisa da nossa evolução para... Não é intrusivo. Exatamente. É. Então não é. Tudo tem... Não é intrusivo. Não. O que seria intrusivo? É um pensamento que eu não consigo... Que ele invade. Estamos conversando aqui... E tá vindo um pensamento e eu não consigo afastar. Ele não consegue afastar, ele não tem nada a ver com nada, ele invade seu pensamento, ele toma conta. Então, todos esses detalhes, que são detalhes, há uma diferença de uma ideia delirante. Porque a ideia delirante, por exemplo, ela mora na sua cabeça. Mas não por é exemplo, o que você estava falando, tipo, esse daqui é veneno. Não, estão me perseguindo. Ideia delirante. Isso é delirante. Delírios quer dizer de fora e liros é trilho, fora dos trilhos. Então ele pôs veneno aqui. Eu tenho certeza. Entendi. Então isso é uma ideia delirante. Persecutória, de perseguição. Mas eu tenho ideia delirante, por exemplo, de ciúmes. O ciúmes normal é normal. Fala ciúmes normal. O ciúmes não é patológico. Você tem ciúmes das coisas que você gosta. Agora, existem ciúmes patológicos. Por exemplo, a mulher põe batom para ir na padaria. Vai sair com o padeiro. Pois é. A Fabi vai no crossfit. Vai no crossfit toda maquiada. Toda maquiada. E não é absolutamente nada disso. Ela não vai. Ela é uma mulher honesta. Mas ela voltou da rua com o vestido amassado. Tá vendo? É a prova que eu queria. A prova que eu queria. Eu tô Faz com o caminho contrário, né? Você tem uma certeza e fica achando motivos que corroboram essa ideia. Então aí o que eu faço? Eu me determino, ou seja, eu me conduzo de acordo com essas minhas ideias mórbidas, Entendi. que para mim são verdadeiras. Sabe o que eu faço? Eu jogo, já vi isso uma vez. Eu jogo farinha na porta da minha casa para surpreender possíveis amantes da minha mulher. Pra ficar marca lá? Para ficar a marca. Nossa. Entendeu? E numa dessa você pode cometer um crime. Claro. E o que eu já ouvi esse termo também, não sei se é viagem, síndrome de protagonista, já viu isso? Olha, tem tantas síndromes e tal, que eu sou um pouco clássico. Conservador em relação. Conservador a esses termos. Claro, admito os novos termos, que é sempre necessário. Mas eu sou... Uma resistência porque modinha, eu não entro... Mas não esse síndrome de protagonismo é o cara que acha que eles têm... É o centro do universo. A vida, eu sou o protagonista. Não, então é o Narciso. É o Narciso. Deve ser, né? Porque para todos esses nomes novos, todos, sem exceção, pelo menos até hoje, todos esses nomes novos, há alguém que já descreveu a síndrome ou aquele quadro clínico muito bem descrito.
Muito bem descrito. Você pode, por exemplo, você fala, o burnout não existe. Existe, foi descrito, eu salvo engano, em 1777. Mas eu 1700? acho. Não, sim, são. Bem antigo. Bem antigo. Mas. Era outro termo. Não, eu estou falando bobagem. É o 1800 e alguma coisa, eu não me lembro o nome de quem agora. Mas, sim, Não era neurastenia. Neurastenia. Neurastenia, foi descrito como neurastenia. Por exemplo, o síndrome do estresse pós-traumático foi descrito na Primeira Guerra Mundial, é neurose de guerra. Claro que vai evoluindo, mas essas grandes síndromes psiquiátricas, elas vêm desde Hipócrates. Foram vistas por grandes pensadores. E, infelizmente, no século XX há esse momento de decadência. Pois é. Meu caro, eu tô precisando daqui a pouco dar um abraço em você. Eu ficaria não foi com você. Maravilhoso, né? Que aula que a gente teve, cara. Com certeza. Mas olha, A gente Não, fez uma viagem no tempo. Fez uma viagem no tempo. Muito legal. Fez. Muito Só ver se grande. tem uma pergunta dentro desse tema aí do pessoal. Boa. Tem sim. O Correndo para Cachorro, ele começa aqui dizendo, Dr. Guido... Dr. Guido, o senhor acredita na hipnose? É possível a hipnose ser eficaz em casos como o tratamento de síndrome do pânico e ansiedade? Hipnose eu tenho dúvidas sobre. Olha, a hipnose, ela é muito interessante. Foi muito usada, ela vem lá de Mesmer, século XIX, ou até mesmo... mesmerismo, né? Do mesmerismo e tal. Ou talvez até no final do século XVIII para XIX, não me lembro mais, mas vem do mesmerismo. Ela foi claro que ela foi mistificada, como se fosse o hipnotista, ele tivesse poder sobre a pessoa. Sobre a pessoa, que fluíam raios, etc. Isso daqui não é. Não se tem tecnicamente como correto. Mas a hipnose... Clinicamente como correto. Mas a hipnose, num consultório no qual você conhece o médico ou o hipnotista, tem que ser uma pessoa realmente bem formada. Mas qual é a função da hipnose? Você fica num estado... Na verdade, você fica num estado de rebaixamento de consciência, como se fosse um estado de sono, entre aspas. Vigília, é um sono vigília, mas você fica num estado de relaxamento e ali você tem uma troca, como você não está dormindo, mesmo você está no estado hipnótico, você tem uma troca de informações com o seu terapeuta. Eu não posso ir mais além disso, porque eu não sou terapeuta, Vilela. Você já foi hipnotizado? Não, eu nunca fui. Eu tenho medo, na verdade. Eu nunca fui hipnotizado. Eu me lembro que a gente tinha aula. Eu vou contar uma coisa, eu não sei se devia, mas eu vou contar. Nós tínhamos aula, isso ainda como estudante de medicina, num determinado hospital psiquiátrico, e o mestre, nosso querido mestre, ele ia fazer uma aula de hipnose, então ele pegou os alunos e pôs todos sentados, ele ia fazer hipnose com todos, e nós combinamos que nós íamos fazer uma brincadeira com o professor. Então aí aí nós íamos fingir, porque agora você... aí quando estava aí quando chegou uma determinada hora, nós assustamos. Não, ele suspendeu todo mundo. Claro, né? Claro, tava certo. Guido, você é desses, então? Eu não imaginava. Não, eu vou contar uma para você. Na época de aula, eu estudei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, que era uma delícia, aquela faculdade linda, maravilhosa. Na praia em Santos. Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Não, porque meus pais são de Santos. Então, meu coração é santista. Poxa, você é santista também? Não, Ela ficava ali atrás do Embaré. Sei. Atrás do Embaré, ali perto do Canal 3, vai. Mais pra cá. Um pouco mais pra cá. Mas aí eu adorava Santos, era uma coisa linda, maravilhosa. Principalmente porque os meus pais eram super protetores. Então eles estavam com frio, eles punham um agasalho no filho, né? Então, depois eles não achavam ruim, mas quando eu voltava, eles ficavam tudo olhando. Eu falei, não pede explicação para onde foi. Bom, e assim eu fui estudar em Santos e me ver livre e sozinho. Claro. Então, uma cidade linda, maravilhosa. É uma delícia. Plano. É uma delícia. E eu recentemente, eu fui dar uma aula lá na faculdade, voltando para casa e tudo, achei lindo, aquela turma toda. Aí eles me perguntaram, Guido, o que você
aprendeu aqui na sua época, na época que você veio estudar aqui em Santos? O que você aprendeu? Eu falei, aprendi 2 coisas. Jogar frescobol na praia e nadar no mar. Frescobol é de ler lá, né? Agora, não gostaram. Não? Não, porque eu nunca repeti ano. Mas eu era um aluno que já gostava de clima da praia. De clima, de psiquiatria. Eu comecei no 4º ano, não queria saber de nada. Um amigo, ele me convidou, amigo de farra, de tomar cerveja à noite. Ele falou, Guido, tem um ambulatório de psiquiatria aqui em Santos, você não quer ir lá comigo? Nunca tinha ido, 4º ano. Sei. Eu falei, claro! A psiquiatria é uma coisa diferente, será que não é bom? Não queria saber de nada. Então fui todo de branco, estudante. Cheguei lá, meu amigo não foi e o médico que era lá do ambulatório também não foi. Eu sentei na cadeira todo de branco, né? Aí chegou, era um indivíduo muito alto, muito forte, algemado. E aí os guardas que estavam acompanhando pareciam, com todo respeito, 2 pigmeus. Era enorme. Aí eu falei, peraí, eu vou ficar aqui. Aí o atendente lá do ambulatório falou, doutor Guido, eu falei, não é doutor Guido, eu sou estudante. Mas não pode atender ele pra gente, porque o médico não vê. Falei, eu não sei nada, eu sou estudante. Não, mas por favor, me ajude. Roupa branca, né? Tá com roupa branca. Por favor, me ajude. Quando ele falou, por favor, me ajude, aí bateu no peito aquele, não, você não quer ser médico? Então ajuda ele. Enfrenta o negócio. Aí eu falei, então pede pra entrar. Aí entrou. Esse cara algemado. Aí os guardas falaram, doutor, quer que tire a algema? Falei, não, de jeito nenhum. Vou tirar a algema. Aí eu peguei o prontuário dele e vi que tinha lá que ele tinha assassinado o padeiro. Falei, poxa, mas assassinou o padeiro? Por quê? Tava uma coisa sem pé nem cabeça. Eu ali, primeira vez, meu primeiro paciente. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, mas por que você matou o padeiro? Ele tinha uma cicatriz aqui, uma espécie de uma cruz aqui no rosto. Me lembro bem disso, 4º ano. Claro, né? Aí ele falou, eu matei o padeiro porque é isso. E começou a falar uma série de coisas, inclusive bicicleta e pão. Eu não entendi. Vilela, não entendi nada, nenhum sentido, nada com nada. Bom, aí eu falei, pode levar, tudo bem, obrigado. E saí de lá louco da vida. E fui na casa desse meu amigo. Falei, como você me deixa sozinho? Lá, qual que era a história dele? Pois é. Aí ficou por isso mesmo. Eu me lembro que ele falou, olha, tem um sanatório de doentes mentais aqui. Você não quer ir conhecer? Lá em Santos também? Lá em Santos. O famoso Casa de Saúde Anchieta. A famosa Casa de Saúde Anchieta, que depois foi até um ícone do movimento antimanicomial e tudo. Mas isso não vem ao caso agora. Bom, moral da história. Vilela. E eu paro por aqui também contando. Aí eu vou nessa casa de saúde, eu sento sozinho. Eu entro. Roupa branca também? Né? Não, sem roupa branca. Aí já fui. Apaisando. Aí eu entro, fecho uma porta atrás de mim. Aí abre uma outra porta, eu entro num pátio com doentes mentais. Quando eu vejo, eu não sabia nada. Tua primeira. Eu falei, o que é aquilo? Eu já estava com. O que é aquilo daquele que eu examinei? O que é o psiquismo? Por que ele matou? Nada fazia sentido, nada com nada. Por que tudo isso? Eu queria entender, por isso que eu fui nesse sanatório. Quando eu entrei lá, eu vi jovens, vi pessoas com idade, mas todos ali, nada me fazia sentido. E eu fiquei com medo. Não, eu fiquei com medo porque eu já vinha daquela experiência de alguém que tinha matado sem sentido, nada com nada. Então, eu andava com as costas nesse primeiro dia, com as costas quase coladas. Perto da parede. Então hoje eu falo que aqueles doentes mentais que estavam lá, provavelmente eles falam, tá vendo? Chegou um coleguinha nosso. Esse cara também acha que tá sendo perseguido, olha lá. Pois é. E aí, nada fazia sentido, mas eu falei, agora eu quero saber. Fiquei apaixonado pela loucura. Te moveu a querer entender. Completamente. Eu falei, eu preciso saber, eu quero saber o que é tudo isso. Aí eu tive a felicidade, me formei, não tinha nem... Que é uma felicidade, né? Você encontrar propósito tão cedo mas eu queria... Foi um desafio. Um desafio. Na verdade, um desafio. Não, um alívio de você... eu quero, mas isso que eu quero. Todo o percurso, né? E aí... Eu me lembro que eu estava
procurando, me formei, eu falei, o que eu vou fazer? Residência aqui, ali, em psiquiatria? E tive a felicidade de encontrar com um professor meu de psiquiatria, Paulo Fraletti, foi um dos grandes mestres da psiquiatria, e nos corredores da Santa Casa, e falei, professor Paulo, eu queria aprender psiquiatria, o que eu faço? Ele falou, você só tem uma saída. Você vai para o Hospital de Juqueri, O famoso Juqueri. vai para o manicômio judiciário e fica lá o maior número de anos que você conseguir. Lá você vai aprender. Falei, obrigado, obrigado. Aí o que eu fiz? Eu não tinha nem registro no Conselho Regional de Medicina. Eu me formei em dezembro. E aí eu me formei e fui, era janeiro, fevereiro, março, logo depois do carnaval, eu fui para o Hospital de Juqueri para trabalhar como estagiário no manicômio judiciário do estado de São Paulo. Vilela, eu termino aqui. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei absolutamente apaixonado de ver aquele prédio. Primeira vez. Eu era novo. Que prédio que é? O prédio do antigo manicômio. Então, do antigo, não do novo. Você acha a foto do antigo Juqueri, né? No antigo manicômio judiciário de São Paulo. O judiciário. Manicômio judiciário. Mas no Hospital de Juqueri, quando eu vi aqueles ciprestes, aquela... Eu fiquei encantado. E lá é que eu aprendi psiquiatria. Lá os doentes mentais me ensinaram. E meu primeiro paciente que eu quis saber, o primeiro que eu escolhi, que eu peguei ali, era o famoso psiquiatra, Dr. Abelardo, que tinha matado a noiva na igreja Santa Terezinha e matado 2 e ferido 1. Nossa. Eu falei, que ótimo! Que ótimo! Ele psiquiatra. É? Internado no... É esse prédio? Não. Não, esse que você pegou qual que é? Não. Põe o Hospital de Franco, põe o Hospital de Juqueri. Não, o Hospital de Juqueri, isso. É? Tá, tem umas fotos tão lindas. Não é esse. Esse talvez seja até costume, mas não é. Ele é lindo. Esse daí não tá bonito. Põe o Hospital de Juqueri. Ele tá falando, o Hospital Psiquiátrico de Não, Juqueri, mas... manicômio judiciário. Não, mas esse daqui é início, ele tá feio. Ele não era assim. Ele é assim, mas tem fotos bonitas. Ele é um prédio. Mas era um prédio. Esse cara, além de ter feito esse crime, era psiquiatra, então era um caso totalmente. Pois é, agora eu vou terminar. Eu vou terminar nesse caso emblemático, porque ele vale como eles ensinam. Os doentes mentais ensinam. Eu falei, doutor Abelardo. Era um caso famoso na época, assim, todo mundo. Super, ele matou dentro da igreja. Aquela Santa Terezinha, aquela Santa Terezinha. Chique lá exatamente. Na Brasil, né? Não, é Higienópolis. É Higienópolis? Não sei, mas é uma igreja super chique. Os ricos casam lá. Sim. Então, aí pode ser Higienópolis. É Higienópolis. É uma bela igreja famosa. Imagina, ele matou no altar. Nossa. No altar. Mais 2 pessoas? Mais uma pessoa e depois feriu outra. Matou 2 e feriu 1. No altar. Olha só. Esse daí tá lindo. Deixa essa. Essa tá bonita. Essa de... Tem um pátio lá no meio, assim, tinha um pátio? Tem um grande pátio. Essa... Vê se acha foto lá de dentro. Tem um hospital... Mas só não põe... Porque eles têm muita foto também de casos feios e não sei o quê. Eu só pus o prédio que me fascinou. Depois, obviamente, que tem uma série de coisas que, enfim, a gente pode até um dia conversar. Mas voltando pro doutor Abelardo para terminar. Aí o doutor Abelardo, eu preparei a sala pro doutor Abelardo, porque eu falei, um psiquiatra, ele vai me contar de dentro. Com a análise dele, né? Com a análise dele, de um conhecedor da mente, o que é a loucura que eu tanto procurava. Aí vem o doutor Abelardo. Eu preparei a manhã toda. Aí, ele era baixinho, óculos, me lembro bem. Logo início de carreira, ele sentou. Novo... Ele já tinha... Uns 40? Eu acho que mais que isso. Acho que uns 45, 50. Mas só para eu visualizar assim. Uns 45 anos. Ele sentou. Eu falei, doutor Abelardo. Oi, colega. Eu tô querendo saber o que tem a mente. O que é o psiquismo? Que foi um grande desafio na minha vida. Um grande desafio. Saber o que é o psiquismo. Eu consegui saber, graças a Deus. Aí... O doutor Abelardo chega, eu começo a perguntar para ele, pergunto o que o remédio faz quando a pessoa está em delírio, o que acontece quando delira, o que o remédio faz. Fiz uma pergunta sobre os delírios dele.
Ele olhou bem para mim, fixo, falou, oi, delírio? Eu nunca delirei. Você vê? Foi a primeira lição. O doente mental não reconhece que ele é doente. Exato. É a famosa Não interessa se ele Não interessa. Não interessa se ele é culto, se ele estudou especificamente ou não, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é religioso, se ele não é, se ele adoecer. Ele fez uma cara de... Do que você está falando? Oi, eu delírio? Nunca delirei. Nunca delirou. E aí você mudou a abordagem. Sim, mas é o primeiro. Eu aprendi muito com eles, com todos. E isso chama-se anosognosia. A, negação, noso, doença, e gnonai, conhecimento. A anosognosia é o desconhecimento da própria morbidade. Poxa vida, Guido. Meu caro, que bom, foi maravilhoso conversar com você. Muito obrigado. Dá pra gente fazer um dia só de casos, né? De eu casos conto pra você. Né? Deve ter casos muito interessantes e diferentes, né? Um do outro e tal. Por exemplo, vários. Outro antigo que me ensinou. Mas esse aí fica para uma próxima. Mas só fala quem é. O Luz Vermelha. Quero o saber. Famoso Luz Olha Vermelha. Só, já fica o pessoal aí... Mas porque como eu tenho 50 anos de formado, muito... e eu só fiz isso na vida, então eu vi todo mundo. Pois é. Mas quantos não me ensinaram? Quantos? Mas um dia eu venho para te contar. Venha. Se você me chamar, eu venho. Já tá chamado aí, já tá convocado. Livro, site, rede social, Guido? Não, eu praticamente eu não tenho. Eu tenho um Instagram, que quem mexe é minha filha. Mas para achar seus livros, por exemplo? Meus livros? No Instagram deve ter também informações, né? Eu acho que... Não. Dá uma busca lá na Amazon, né? Exato. Só dá uma busca aí com o nome do Dr. Guido e acha. Eu não realmente não. Eu escrevo... Enfim. Obrigado, Guido. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado aí ao nosso amigo Homer e o nosso amigo que a gente muito obrigado, que ele é. Pela gentileza, pelas tomadas. Muito obrigado. Obrigado, Vilela. Obrigado. E o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final desse papo? Para provar que chegou até o final desse papo, coloca aí, cabeça de bagre. Cabeça de bagre. Boa. Que em italiano é? Piscigatti. Piscigatti. Ou coloca Piscigatti, eu não sei como escreve. Piscigatti com um S, talvez? Eu acho que é Piccigatti. Não sei. Escrevam mas como quiser. Piscigatti ou cabeça de bagre. Obrigado, deem like nesse vídeo que merece. Olha que papo que a gente teve aqui. Se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Inteligência Limitada são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal.